Saudamos a todos os irmãos e irmãs e convidamos vocês para participarem deste nosso culto, segundo culto dentro do período de Páscoa. Hoje a pregação neste culto será proferida pelo nosso colega e pastor Fagner, pastor da congregação e da paróquia Cristo Salvador. Como hino de início e de invocação, cantaremos o hino Quem é que mora no seu coração, do Inário Celebrai. Invocamos a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros e que temos cometido o pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda a misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e, por amor dele, nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhe concede o Espírito Santo. Amém. O introito para o segundo domingo de Páscoa se lê assim. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza
e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele, falem dos seus atos maravilhosos, tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença, lembrem de tudo que Deus tem feito, lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Kyrie eleison. Ó Senhor, misericórdia. Christe eleison. Ó Cristo, misericórdia. Kyrie eleison. Ó Senhor, misericórdia. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti louvamos, bendizemos, adoramos, a Ti glorificamos e rendemos graças por Tua grande glória. Ó Senhor, Filho unigênito Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que tiras o pecado do mundo, aceita nossa súplica de perdão. Tu que estás sentado à direita do Pai, tem misericórdia de nós. Pois só Tu és o Santo, só Tu és o Senhor, só Tu és o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém. O Senhor esteja convosco E contigo também. Elevemos os nossos pensamentos a Deus em oração. A oração nós vamos fazer um pouco mais devagar para que vocês possam acompanhá-la de maneira conveniente. Todo-Poderoso Deus, concede que nós, que celebramos a ressurreição do Senhor, possamos, por Tua graça, confessar em nossa vida e por nosso falar que Jesus é Senhor e é Deus, através do mesmo Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Primeira leitura bíblica para este domingo. Durante o tempo de Páscoa, as leituras do Antigo Testamento serão substituídas pelas leituras em Atos dos Apóstolos. Hoje, a leitura de Atos, capítulo 5, os versículos 29 a 42. Atos 5, 29 a 42, lemos assim. Então Pedro e os outros apóstolos responderam:
Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel. Ele era um mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levasse os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com esses homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto. Todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não faço nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Esta é a leitura de Atos dos Apóstolos. Cantamos o próximo hino, A Alegria Está no Coração. Ouviremos agora a leitura da Epístola para este domingo. Carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, onde lemos assim: Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, a glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Assim termina a leitura da epístola. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantamos o próximo hino como água cristalina. Ouvimos agora a leitura do Santo Evangelho para este domingo. O Santo Evangelho está registrado segundo o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 31.
Glória a ti, Senhor Jesus. Assim lemos. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de Eugênio, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. E Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Glória a ti, ó Cristo Jesus. Preparação à mensagem. Cantaremos o próximo hino, Brilha Jesus. Brilha
Seguimos com a mensagem baseada então no Evangelho do dia de hoje, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. O texto do Evangelho para este segundo domingo de Páscoa é um texto muito rico. Poderíamos aí abordar um enorme número de assuntos. E é muito comum neste domingo então ser tratado o episódio em torno de Tomé e Jesus. Alguns chegam a chamar o segundo domingo de Páscoa de Domingo de São Tomé. Mas eu quero fugir um pouquinho aí dessa tendência. Então eu convido-os a darmos um destaque especial aos versículos 19 até o versículo 22, onde está escrito assim: Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Há exatos 5 anos atrás, no mês de abril, como cá estamos, mais especificamente no dia 2 de abril de 2015, praticamente todos os noticiários e jornais do mundo noticiavam o número 147. 147. Esse foi o número de cristãos mortos no atentado terrorista à Universidade de Garissa, no nordeste do Quênia. Na época, um dos sobreviventes, chamado Collins, ele relatou que ele e outros 3 colegas esconderam-se nos dormitórios, trancando as portas do quarto, enquanto eles ouviam disparos. Ele diz a um jornal: Ninguém gritava porque as pessoas achavam que isso faria com que os atiradores soubessem onde estavam. Quando os atiradores chegam então ao seu dormitório, ele os ouve abrindo as portas e perguntando às pessoas que estavam escondidas ali se elas eram muçulmanas ou cristãos. O Collins afirma: Se você fosse cristão, você era alvejado ali mesmo. A cada disparo de arma eu achava que eu iria morrer. Esse foi o relato de Collins. Collins, ele não era cristão. Ele pôde relatar o momento de pavor, terror e medo que passou. Pôde relatar que muitos dos seus colegas da faculdade, exatos 147 para sermos mais exatos, foram mortos por um único motivo: serem cristãos. Estima-se que no mundo cerca de 245 milhões de cristãos são perseguidos, recebem algum tipo de oposição como resultado única e exclusivamente da sua identificação com Cristo. Podemos assim afirmar que a perseguição, o medo, faz parte da experiência cristã. Não distante disso, na Páscoa do ano passado, ela foi marcada por mais tragédias, frutos dessa perseguição que faz parte da experiência cristã. No domingo de Páscoa, dia 21 de abril de 2019, o Sri Lanka ele foi atingido por um dos ataques mais mortais a cristãos da história nos últimos tempos. Foram foram 290 mortos e mais 500 feridos. Os cristãos que são perseguidos no mundo, eles convivem com a realidade de distanciamento social, não apenas quando surge o Covid-19. Ser cristão em secreto, sem ter contato com outras pessoas, ficar escondido nas casas, faz parte do dia a dia da igreja perseguida em muitos países do mundo. O texto há pouco lido, no versículo 19, nós vemos que os discípulos estavam com medo, estavam temerosos, e por medo de serem perseguidos, chegaram a se trancar em uma das casas com medo. E neste momento de medo, de pavor, de incertezas e dúvidas,
naquele mesmo instante, Jesus se pôs no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Essa paz não é um simples cumprimento, como muitos cristãos têm o costume de utilizar, mas é a paz que se dá pela presença de Deus. A morte, ela não pôde deter Cristo. O que garante aos discípulos a paz, e que nós veremos depois também a alegria, é a morte e a ressurreição de Cristo. E mostrando a eles que isso era real, que Ele era o Cristo morto e ressurreto, que a sua presença ali é real. Então no versículos 20, Jesus lhes mostra as marcas da sua morte, as marcas da sua crucificação, mostrando-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegram ao verem o Senhor. Essa alegria dos discípulos não é uma alegria que parte deles, não é algo ativo deles, não é um mero sentimento. Cabe aqui uma breve observação ao texto original, onde o alegrar, aqui o verbo quiai, ele encontra-se no indicativo aoristo passivo. A voz passiva, no grego, no seu original, ele indica que essa ação do verbo é causado por um outro sujeito, um sujeito divino. Então, em uma tradução literal, ficaria algo como: os discípulos foram tornados alegres. O que causou a alegria dos discípulos, o que os fez superar o medo e o pavor e sentirem paz e alegria, foi a certeza que Jesus estava presente junto deles. O texto nos aponta que a presença de Jesus Cristo é o que dá e o que garante paz e alegria aos discípulos. Vale lembrar Lutero, onde sobre esse versículo 19 ele escreve o seguinte: quando, pois, alguém está com medo da morte e pede ajuda a Deus, Deus não pode senão ajudar. Assim como nesse caso, em que Cristo não ficou muito tempo afastado dos discípulos amedrontados, mas logo estava ali, confortando-os e dizendo: paz seja com vocês. Tenham bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Assim sucede também quando nós estamos com medo. Deus nos levanta do chão e nos prega o Evangelho, por meio do qual nos devolve uma consciência feliz e confiante. Amados irmãos, conforme nós vemos, a perseguição ela é sim parte da experiência cristã. Ser cristão em muitos países do mundo é viver odiado em meio à indiferença e rancor, onde muitos interesses individuais são colocados acima dos interesses coletivos, onde a mensagem do crucificado e ressurreto em favor de muitos é odiada e desprezada. Mas na angústia, no sofrimento, no pavor, no medo, esse Cristo está presente em meio à igreja. Talvez poderíamos dizer que hoje nós não temos a sua presença visível como tinham os apóstolos, mas Cristo afirma aos apóstolos que enviaria a eles o Espírito Santo, sopra sobre eles o seu Espírito. Assim, a igreja de Cristo ela é repleta pela sua presença por meio do Espírito Santo. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. É somente a presença de Cristo que pode trazer, que pode conceder paz e alegria aos seus discípulos, à igreja perseguida e também a nós. E essa presença de Cristo se dá na sua palavra e nos seus sacramentos. A Santa Ceia, onde se oferece a nós como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com o seu corpo e sangue para a remissão dos pecados. O Santo Batismo, para morrermos e sermos ressuscitados com Ele, e a sua Santa Palavra, para que, ouvindo, creiamos por meio do Espírito Santo. Sim, irmãos, a perseguição ela é parte da experiência cristã. Aqui no Brasil, apesar de não termos o risco iminente de a qualquer momento
algum extremista colocar um fuzil em nossa cabeça pelo simples fato de sermos cristãos, mas ainda assim também enfrentamos angústias e sofrimentos diariamente. Atualmente estamos sendo a igreja que age de uma forma que nós não éramos acostumados, em isolamento. É bem verdade que o coração de muitas pessoas tem passado muito medo, muito pavor. Os discípulos de Jesus se sentiam assim. Os cristãos perseguidos ao redor do mundo se sentem assim. E não é estranho que em momentos como este nós também nos sintamos assim. Muitas incertezas e ansiedades têm feito parte da rotina diária de muitos lares. Mas ainda assim, Deus ele não abandona os seus. Jesus ele está conosco. E essa mesma presença de Cristo que trouxe paz aos seus discípulos, no momento que antes era repleto de pavor e medo, e enche-os de alegria, essa mesma presença de Cristo que conforta, que alegra e dá forças à igreja perseguida ao redor do mundo. É esta mesma presença de Cristo, presente em nossos lares, por meio da palavra pregada e ouvida, que nos conforta e nos alegra novamente. Portanto, é este Evangelho do Cristo morto e ressurreto, o nosso consolo, a nossa paz e a alegria. O Senhor nos consola mutuamente e nos dá paz e alegria, mesmo em momentos de Cristo. A paz esteja com vocês. Amém. Convido a confessarmos a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nos preparamos agora para o momento das ofertas. Assim, aqueles que desejam fazer, no cantar do próximo hino, Cidade de Deus, convido a recolhermos as nossas ofertas.
Oremos então. Senhor Deus e Pai, a maravilhosa notícia da ressurreição de Teu Filho é motivo para Te louvarmos. Nós, feitos Teus filhos por graça de Jesus, nos regozijamos em nosso Senhor ressuscitado. Pela Sua ressurreição nos asseguraste a vitória sobre o inferno e a morte. Cada minuto de nossas vidas não é tempo suficiente para agradecermos adequadamente. Confessamos que nossas vidas nem sempre refletem a certeza e a alegria que nos deste pela ressurreição de Teu Filho, nosso Salvador. Também estamos sujeitos a cair na tentação de duvidar, como Tomé, procurando evidências tangíveis. Falhamos em deixar que outras pessoas não vejam que cremos que Jesus Cristo é o Filho e o vitorioso e único Salvador do mundo. Ajuda-nos, Senhor, para que testemunhemos em palavras e vida este grande acontecimento da salvação que Jesus conquistou para nós na Páscoa. Pelos nossos possíveis momentos de dúvidas e falhas, perdoa-nos. Senhor Jesus Cristo, pedimos que Tua paz permaneça em nós, assim como deste a Tua paz aos Teus discípulos. Assim como deste a Filipe a missão e a capacidade de falar a Teu respeito ao homem da carruagem, da mesma forma, guia-nos para falarmos às pessoas que necessitam conhecer-Te como Salvador. Espírito Santo do Deus vivo, torna a Tua presença permanente em cada um de nós, na Igreja e em todo o nosso país, atuando poderosamente através da pregação de Tua Santa Palavra. Que a Tua Igreja, que agora se reúne em pequenos grupos e nas casas, mantenha bem alto a luz do Evangelho. Abençoa também nossos esforços e leva os corações de muitos a crerem em Jesus Cristo. Também aqui incluímos em nossas orações, em nossa oração, os enfermos. Lembramos da Odete, do Raimundo, do Aloísio, também do Rodrigo, do Nilson, da Helena, do Cláudio Miro, da Maria Belém, da Beatriz e sua família, que estão em tratamento de saúde. Olha, ó Senhor, por todos esses, e junto a eles, cuida de todos os nossos irmãos, especialmente os que estão passando por dificuldades parecidas e que não foram aqui lembrados nominalmente. Guarda-os e esteja com eles. Conforta-os, anima-os e, se for a Tua vontade, restabelece-os. Especialmente olha pelos idosos de nossas congregações e de irmãos ligados a nós. Protege e defende estes para que eles não fiquem em nenhuma situação desfavorável. Ilumine os cientistas de nosso tempo para que encontrem o mais rápido possível a cura para o coronavírus. Abençoa de maneira especial os que sofrem por vários motivos. Alivia-os com a Tua bondosa presença e socorro. Anima-os a Te seguirem, mesmo em meio a problemas e dificuldades. Abençoa o nosso país com paz e ajuda-nos nestes momentos a vivermos em harmonia com a Tua vontade. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador e vitorioso, Jesus Cristo. Amém. Oremos em conjunto a oração do Senhor Jesus, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Amém. 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 Finalizando o nosso momento de culto, cantamos o hino Eu Só Confio no Senhor. Eu só confio